Queridos, nós vamos dar continuidade aqui à exposição de Neemias. Estamos na quinta parte da exposição do livro de Neemias. Fizemos uma pequena pausa e agora vamos retomar. Estamos aí no capítulo 3 do livro de Neemias. Vamos ler então o capítulo 3 todo. É um capítulo um pouquinho comprido. Vamos ler todo ele, e eu quero entrar também dando uma pincelada no capítulo 4, dos versículos 1 a 6 também. Então, é o capítulo 3 todo, e capítulo 4, de 1 a 6. Vamos engatar uma primeira aqui, e vamos tocar. O texto é: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até à torre do Sem e à torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Hassená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, e a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a estes, trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado, reparou Gedaías, filho de Harumafe, defronte da sua casa. E ao seu lado, reparou Adus, filho de Asabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Hassub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou Anum, e os moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados de muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, e presta atenção, esse aqui não é o Neemias, líder aqui do livro, tá? É outra pessoa com o mesmo nome dele, tá? Então, versículo 16, depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, filho da metade maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote.
Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí, filho de Enadade, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoítas, outra porção, defronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte de sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte de sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ó Deus, diante de um texto extenso e complexo, e às vezes até um pouco árido para nossa compreensão, mas Senhor, ajuda-nos a extrair dessas verdades aqui contidas no texto de Neemias, o que é útil para o teu povo nesses dias. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar aqui verdades que edificam a tua igreja. Ajuda-nos a, mais uma vez, extrairmos princípios da tua palavra, porque sabemos que toda ela é inspirada pelo Espírito. E sendo assim, ela há de alimentar o teu rebanho. É nessa esperança, Senhor, com a cooperação extremamente necessária, indispensável do teu Santo Espírito, é que eu peço isso, para que o Senhor me dê graça de ser fiel na exposição e dê graça a todos os que ouvem de serem edificados, para a tua glória que eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós vamos olhar para esse texto sob o tema: Deus ordena bênção quando o povo trabalha unido. Deus ordena bênção quando o povo trabalha unido.
Nós vimos nas exposições anteriores, para benefício dos que não estiveram aqui nas vezes passadas, nós vimos que Neemias, em primeiro lugar, olhando para a vida de Neemias, nós aprendemos que o líder é alguém apegado e interessado pelo povo, mais do que por si mesmo. É o que nós chamamos de altruísmo, né? É a pessoa que pensa mais nos outros do que em si mesmo. Assim é o líder, ok? Ele é alguém apegado e interessado mais no povo do que nele. O líder também se coloca como responsável pela solução dos problemas do seu povo. Ele é um consolador. Ele não é alguém que somente levanta os problemas, mas ele é alguém que vai botar mãos à obra para resolver aquele problema. Ele compra a briga, ele assume a responsabilidade. Ele não fica só apontando dedos, mas ele fala assim: aqui está errado, isso não pode ficar assim. Eu me comprometo em reedificar. Eu me comprometo e me envolvo com o trabalho. Segundo lugar, nós vimos também que Neemias nos ensina que o líder também é um intercessor diante de Deus e dos homens. Homens que têm autoridade até para serem úteis para sanar os problemas do seu povo. Vejam, Neemias soube falar na hora certa com o rei Artaxerxes, porque antes ele já havia falado com o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele era um homem de oração. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele era um homem que sabia buscar primeiramente o reino de Deus. Ele se colocava diante de Deus antes de qualquer outra atitude diante dos homens. Em terceiro lugar, nós aprendemos também que, através da vida de Neemias, que o líder segundo o coração de Deus tem o foco correto e não confunde entusiasmo com precipitação. Vejam, uma pessoa entusiasmada não significa que precisa ser precipitado. Não podemos colocar, porque até mesmo a palavra de Deus diz que aquele que é precipitado, peca. Então nós temos que ser, sim, ousados, entusiasmados, motivados, mas sempre com sabedoria e com prudência, sem precipitação. Ele sabe mexer com o brio do povo para motivá-lo. Ele mostra a desgraça que estava o povo, mas ele diz assim: isso não precisa ficar assim, meus irmãos. Vamos, podemos restaurar isso aqui. Neemias sabe mexer com o brio, já falei. Ele consegue lidar com a oposição porque sabe que Deus está na obra. Se Deus está na obra, quem impedirá? Apesar das oposições. Neemias sabe observar com atenção para planejar tudo conforme a real situação do seu povo. Ele não é alguém que começa uma obra sem fazer os cálculos, sem observar, sem fazer as contas, sem estar observando detalhes. Será que é hora de começar? Será que nós temos dinheiro suficiente para começar? Será que nós temos recursos humanos para começar? E então ele faz o seu planejamento, ele calcula tudo e ele olha para a realidade. Ele não é uma pessoa, apesar de ser entusiasmado, porque viu que Deus está na obra, mas ele também olha para a situação local. Ele crê racionalmente, é uma fé inteligente, e assim nós somos chamados. Nós somos chamados para isso. Ele observa toda a situação, ele calcula tudo. Ele sabe que Deus vai agir na hora certa, da maneira dele, no tempo de Deus, naquilo que é impossível para o homem, mas ele também olha para os recursos humanos. Ele olha para a situação da realidade da cidade. Bem, dito isso, nós hoje vamos aprender princípios para a reedificação do povo eleito, com esse objetivo. Deus ordena a bênção quando o povo trabalha unido. Quais são os recursos práticos? Quais são os princípios para a reedificação do povo eleito? O que podemos aprender hoje com Neemias diante desse texto, que parece que não tem muita coisa para falar para a gente, né? Quando você lê um monte de nomes aqui, parece que é assim uma lista, né? Você que ainda não tem filho, pode quem sabe anotar, estou falando a mesma coisa, né, que outros pastores falam quando pregam sobre esse trecho. Quem sabe aqui tem uma listinha para você botar o nome no seu filho. Acho que a mamãe não vai gostar desses nomes aqui não, né? Tão confuso, a gente até enrola a língua para falar, né? Cada nome aqui complicado, né? Tá, deixa isso de lado. Bom, nós vamos perceber algumas expressões que se repetem e se completam umas às outras ao longo desse texto do capítulo 3. Percebam aqui as expressões recorrentes aqui, tipo,
junto a ele, ao seu lado, junto dele, depois dele. Isso vai ficar no seu coração para a gente, à medida que a gente vai explicando o texto, a gente vai poder se lembrar dessas bases aqui, desses tipos de expressões que falam muito para nós. Outras coisas que nós vamos aprender também, outras expressões também que a gente vai considerar, tipo reedificar, que é diferente de edificar. Você vê que alguns estavam reedificando, alguns estavam edificando, alguns estavam reparando. A palavra reparar também aparece. Então são coisas um pouco diferentes uma das outras, né? E veja também a expressão defronte de sua casa, também vai chamar atenção para nós aqui, nesta manhã. Vai nos ensinar alguma coisa. Bem, então vamos lá. São 4 princípios que nós vamos trabalhar nessa manhã. O primeiro deles, primeiro princípio, o princípio da coordenação. Coordenação. Aqui nós aprendemos com Neemias a colocar as pessoas certas no lugar certo. Neemias conhecia cada família que estava habitando ali dentro de Jerusalém, naquela época. Ele sabia quem eram as pessoas. O líder precisa descobrir quais são as verdadeiras aptidões ou talentos de cada um para o sucesso da obra. Isso é sabedoria. Nós não podemos, às vezes eu brinco, né, com a Val, tipo assim, nós não podemos colocar um aparelho, vamos supor um eletrodoméstico, né, tipo um micro-ondas. Ele é pequeno, ele é limitado, para fazer a obra de um trator de esteira. Eu não posso fazer isso. Aliás, nem tem cabimento essa comparação que eu fiz. Vamos comparar uma bicicleta com um trator de esteira, vai. Eles não têm são 2 instrumentos úteis, mas só que um tem uma utilidade e outro tem outra. Um tem um limite, outro tem outros limites, né? Então, o líder precisa entender isso. O líder também precisa aproveitar as facilidades. Isso também é coordenação. Aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades, aproveitar as facilidades da situação real ali. As facilidades, tipo assim, Neemias otimiza os recursos, ele ganha tempo, ele facilita o acesso ao serviço perto de sua casa. Aqui todos trabalharam, mas todos trabalharam em frente da sua casa. O que estava acontecendo naquela época? Eu tinha uma imagem, não vou pôr agora, não precisa. Eu acho que vocês acreditam em mim, né? Mas o muro tinha mais ou menos 2.000 metros. Isso há uma controvérsia entre os estudiosos. Alguns dizem que não, era muito mais, 4.000 metros, ou 4 quilômetros de extensão. Outros dizem 2.000. Eu estou pegando por baixo uma para você ver, que não era coisa muito pequena também, né? Então e outra, o muro teria que ser levantado até 8 metros de altura, era o mínimo para proteger. O que servia o muro naquela cidade, naquela época? Para proteger a cidade. E ele era largo o suficiente para que um exército inteiro pudesse correr ali em cima para combater caso algum inimigo viesse invadir a cidade. Ele era extenso, alto e largo. Então não foi fácil fazer a obra. Não foi fácil. Então, para facilitar tudo isso, Neemias simplesmente organiza, cada qual faz de acordo com a sua possibilidade, em frente à sua casa. Aí você vai ter acesso à segurança da sua família. Se eu estou trabalhando, eu não preciso viajar lá para São Paulo para trabalhar, todo dia, voltar e abandonar a minha casa por esse período de trabalho. Então eu estou em frente à minha casa trabalhando, eu protejo a minha família ao mesmo tempo que eu trabalho. E também ali eu estou perto de casa, na hora do almoço, vou bater um rango em casa. Eu vou lá para casa almoçar. E isso tudo facilitava. São detalhezinhos, irmãos, que mostra a sabedoria. Mostra a sabedoria. Isso otimiza o trabalho. Então, aqui nesse primeiro princípio de coordenação, a gente percebe que essa organização não exclui simplicidade e praticidade na obra. As coisas podem ser extremamente organizadas, mas não precisam ser complicadas.
Elas devem ser simples e práticas. Isso mostra a simplicidade e o sucesso que nós vamos observar no final da obra. Isso é um dos princípios. Vejam, ele era um grande administrador, Neemias. Ele teve sabedoria para isso, e isso foi registrado aqui para nos ensinar. O princípio da coordenação. Muito bem. Coloque as pessoas certas no lugar certo. Segundo princípio, o princípio da cooperação. Princípio da cooperação. Em primeiro lugar, olhe para o versículo 1. O que diz o versículo 1? O sumo sacerdote com os seus irmãos reedificaram a porta das ovelhas. Quem começa a obra? Quem é o primeiro que põe as mãos à obra? O líder. O líder precisa dar o exemplo. Se o líder não puxa a fila, está muito errado essa situação. Os líderes precisam dar o exemplo. Vejam, os sacerdotes tomaram a frente e começaram pela porta que dava acesso ao templo aqui. Se você olhar para o versículo primeiro, eles começaram pela porta das ovelhas. Pega o versículo 32, terminaram na... Versículo 32, terminaram aonde? Porta das ovelhas, deram a volta certinho. Começou, terminou. Não que o sumo sacerdote fez toda a obra, mas ele começou ali. E terminou certinho, quer dizer, concluiu. Né? Deu a volta. Porta das ovelhas significa que eles estavam olhando para o que era mais importante. A entrada para o templo era a porta das ovelhas. Então o líder precisa primeiro dar o exemplo e começar a obra. Ele precisa iniciar o trabalho apontando para Deus. O objetivo do líder espiritual, do líder dentro da igreja, é levar para o templo, levar para Deus, para um relacionamento com Deus. O objetivo aqui são termos aqui nesse versículo primeiro, que nos ensinam também esse princípio. Deus em primeiro lugar. Então aqui, o líder puxa a fila. A reedificação começa pela liderança, olhando para Deus. Segundo ponto, ainda dentro desse princípio de cooperação, não deixe ninguém de fora. Neemias não deixou ninguém de fora. Percebam, lá tinha sacerdotes, políticos, doutores, ourives, perfumistas, comerciantes, também tinha professores, tinham servos do templo, tinham donas de casa, mulheres, velhos, jovens, agricultores e toda uma gama de pessoas. Gente de mão fina e gente já calejada na obra pesada e dura do campo. Gente que mexia com ouro, com perfume. Tinha gente lá de gravata, políticos. Não sei como ele conseguiu, mas tinha político lá no meio da edificação. De colarinho branco, maiorais da cidade. Tinha ali gente com dificuldades e gente que tinha muitos recursos. Pessoas com pouca grana e pessoas com muita grana. Neemias uniu todos eles. Interessante que as pessoas ali eram de profissões e culturas diferentes, porém fazendo a mesma obra. É verdade que às vezes a gente vê assim a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Mas se você for ver como foi tudo emendado, era o muro de Jerusalém. Era um único muro. Era uma unidade. Era uma obra feita por muitas mãos, muitas pessoas de diferentes tipos de pessoa, classes sociais, culturas, profissões, etc. Então, Neemias não deixou ninguém de fora. Isso nos ensina muito. Às vezes a gente quer poupar algumas pessoas, mas não, aquela pessoa ali está ali, dentro da igreja, pelo menos deveria estar, para servir ao Senhor. Isso nos ensina, nós não podemos descartar ninguém. Fazer vista grossa, ou até mesmo achar que, não, aquele lá é grandão, eu não vou mexer com ele, deixa ele lá, né? Ou aquele lá que você às vezes nem considera isso, já é um erro fazer esse tipo de classificação, né? Já é um erro. Porque a gente precisaria nivelar, todos somos filhos. E todos temos direito à obra.
de executar a obra. Como diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 16. Todos fazendo a obra com a justa cooperação de cada parte. Então, todos participaram. Terceiro ponto, dentro ainda do princípio de cooperação. Trabalhe em harmonia. No fundo, Deus estava usando todo aquele povo ali, com toda aquela diferença, todas essas diferenças que nós vimos aqui, com gente de tudo quanto é tipo, com o pretexto de edificar o muro para proteger a cidade, mas ali houve uma coisa que às vezes a gente não percebe, chamada relacionamento. O líder precisa incentivar relacionamento. Quando a gente olha para o Deus da obra, a gente não tem tempo de ficar dizendo assim, não, esse eu não escolho, esse eu escolho, não. Nós vamos focar no Deus da obra, e todos aqueles que são filhos têm o direito de fazer a obra. Então, os membros da equipe completam-se uns aos outros, e não competem uns com os outros. Não, eles não estão ali competindo. Eles não estão ali fazendo a coisa para depois ganhar medalha no final, porque depois você vê com o relato de Neemias, todos foram valorizados. Neemias falou de cada um deles, uns fizeram mais, outros fizeram menos, mas no fim das contas, todos foram valorizados por Neemias. Todos foram registrados aqui nessa passagem. Então, a chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constroem relacionamentos. Nós, líderes, e dentro de casa, e em qualquer esfera da sociedade, você como gerente de loja, você como proprietário de um comércio, e aí vai, até mesmo na posição de chefe de seção, de alguma seção, e eu não sei qual, não importa, mas em todas as áreas da vida, nós temos que entender que pessoas são mais importantes do que as coisas, e que os relacionamentos são mais importantes do que a própria obra em si. Aqui Neemias estava querendo fazer isso, o desejo dele era esse aqui, apesar das diferenças, era construir relacionamentos, trabalho em harmonia, trabalho em cooperação mútua. Isso é mais importante. Nós não temos uniformidade de motivações dentro da igreja. Nós não temos unanimidade de pessoas que estão dispostas a fazer a obra, né, todos no mesmo nível, nós não temos. Nós não temos pessoas com o mesmo temperamento, alguns sorriem mais, outros não estão nem aí. Mas nós, da liderança, precisamos entender, todos precisam entender, na verdade, todos precisam entender, né, que os relacionamentos estão acima de qualquer coisa. O convívio é mais importante. O convívio é mais importante, o relacionamento. Então, esse é o último ponto aqui dentro desse princípio da cooperação, trabalhar em harmonia. Terceiro princípio é o princípio que o Dr. Hernandes Dias Lopes chama de princípio da aprovação. O que significa o princípio da aprovação? Ele coloca, começando e entendendo que Neemias tratava as pessoas pelo nome. Vocês observaram aqui, né? Gente, como é que ele sabia o nome de todo mundo? Ele sabia. Tratar as pessoas pelo nome tem grandes significados. Por exemplo, em tudo que você viu nesse capítulo 3, você percebe que, em primeiro lugar, há uma consideração e valorização, não só pelo que alguém fez, mas por quem ele é, por quem essa pessoa é. Não importa o quanto que fulano ou ciclano fez ou deixou de fazer, mas Neemias considerou e registrou. Todos foram importantes para ele. O registro de cada nome, então, significa que ele, Neemias, considerava e valorizava cada um. Outra coisa, o líder não pode ser um obstáculo para a obra, mas um permanente incentivador do que é feito
dentro do propósito, no projeto de edificação da igreja local. Vou trocar em miúdos. Os líderes de uma igreja, eles não podem impedir que uma determinada família chame lá um monte de irmãos para ter comunhão na casa deles. Isso é muito bom e nós não podemos impedir isso. Nós não podemos impedir que pessoas coloquem mãos à obra naquilo que edifica, para aquilo que edifica. Eu não estou falando aqui, como eu disse já na vez passada, que às vezes é necessário intervir quando esse tipo de reunião está causando divisão na igreja, está jogando lixo para dentro da igreja. Se for para reunir para falar mal dos outros, está errado. Se for para reunir para fazer um projeto para derrubar a liderança, está errado. Mas se for para edificação, o líder não pode impedir. Se for para o bem da igreja, o líder não pode impedir. Se alguém quer comprar um salão novo para a igreja, porque esse aqui já está pequeno, o líder não pode impedir. Lógico, tudo isso tem que estar dentro do planejamento em unidade, né, com a liderança. Eu estou falando, entendam, né, o que eu estou falando, né? Mas eu não posso impedir, o líder não pode ser uma pedra de tropeço para atrapalhar aquilo que cada um quer fazer e que está trazendo edificação para a igreja. Neemias acompanhava de perto e sabia o que cada irmão fazia em cada parte da obra. Vocês perceberam aqui os detalhes? Neemias sabia o que estava acontecendo. Isso é apreciar tanto as coisas grandes quanto as pequenas. A gente precisa olhar para o lado positivo. Neemias não estava lá somente para acompanhar tudo aquilo, né, estar supervisionando tudo aquilo. Não é, a gente pensa que supervisor é só para o lado negativo, né? Ah, lá vem o gerente dar bronca porque alguma coisa ele vai achar de errado aqui. Não, supervisão é uma bênção. Aliás, presbíteros existem para isso, diáconos existem para isso, para serem líderes da obra, cada qual no seu eu não vou falar aqui no seu quadrado, mas cada qual naquilo que foi chamado para fazer. Presbíteros como pastores, professores, e ensino da palavra e da oração estão nas mãos dos presbíteros, né? E os diáconos trabalhando naquilo que é administrativo dentro da igreja. Eles são líderes. Mas veja, essa supervisão, ela é positiva. E aqui Neemias usou para depois descrever tudo isso. Olha, por exemplo, versículos 12 a 14. Diz assim, capítulo 3, 12 a 14. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. É um registro diferente aqui. Queridos, mulher também trabalha na obra, sabia? Mulher é importante na edificação da igreja. Como são? Ah, se não fossem as nossas queridas irmãs. Isso aqui seria cinza, como já dizem alguns, né? Versículo 13. A porta do vale reparou a Hanum, e os moradores de Zanoa edificaram-lhe e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados de muralha até a porta do monturo. O que ele está falando aqui? Ele está falando que essa família aqui tinha condições de fazer aquilo que cabia a eles em frente à casa deles e algo mais. Neemias não impediu algo mais. Eles fizeram mais 1000, sabe quanto que dá 1000 côvados? Dá 500 metros. Aí você fala, pouquinho, não é tanto assim. Tá, vai olhar o tamanho das pedras que tinha que carregar. Vai olhar os recursos, eles não tinham trator naquela época. Eles tinham animais de carga. Eles carregavam na mão. Eles lapidavam as pedras e eram quadradinhas para assentar uma em cima da outra, quase igual ao nosso tijolo de hoje. Mas eu imagino que cada pedra daquela, se você olhar o muro original, tem fotos aí do muro original, agora é chamado
tem outros nomes, né? Mas o muro de Neemias está lá. É interessante que aquelas pedras, ou pelo menos o que foi reparado ultimamente, né, são pedras enormes, que ela tem no mínimo 60 centímetros, ela era quadrada, 60 por 60 por 60, uma pedra. É levinho? É tranquilo para carregar? É igual isopor? Não, não é, dá trabalho. 500 metros essa família fez, além daquilo que lhe cabia. E Neemias não falou assim, não, para aí, eu estou mandando você fazer aqui, para aqui. Não. Amém, meu irmão? Você pode? Você tem paz? Sua família pode? Você tem recurso? Nós precisamos. Muito obrigado. Manda ver. Manda ver na obra aí. Versículo 14. A porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Requerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. Ele só fez essa parte. Mas ele era maioral. Não importa. Nós não sabemos a situação daquela pessoa naquela hora. E Neemias não criticou. Não disse assim, por ser maioral, por que ele só fez isso? Aquela família anterior, do versículo 13, fez aquilo e algo mais. Por que isso aqui também não fez? Nós não sabemos. Não está registrado. Não importa. Não cabe a mim. Mas ele fez. Pelo menos ele fez. Ele participou. Dentro das limitações e condições que ele tinha naquela época. Ponto final. Neemias não foi um cão de guarda para ir lá, ou um inspetor, né? Ou um auditor, para chegar na casa como é que é o nome do cara aqui? Malquias. E dizer assim, você como maioral do seu distrito, por que você não fez um pouco mais? Deixa eu ver aqui tuas contas, deixa eu ver quanto você tinha de saldo no banco. Não, Neemias não faz isso. O líder não faz isso. Não precisa fazer isso. Cada um fez olhando para Deus. Se eles estão olhando para Deus, não importa o que eles vão fazer, ou não. Dentro do princípio da aprovação, então, o versículo 20, dá uma olhadinha no versículo 20. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque. Olha que coisa interessante, ele registrou, ele sabia em detalhes o que estava acontecendo com o povo. Reparou com grande ardor. Então, para alguns, a obra foi tranquila e deu para fazer até 500 metros a mais. 1000 côvados dá 500 metros, meio quilômetro a mais. Porque ele tinha condições, beleza, está registrado aqui. Agora, alguns fizeram com muita dificuldade, com muito ardor. E Neemias estava lá. Meu irmão, muito obrigado, irmão. Obrigado porque foi com lágrimas que você fez a sua parte. Eu louvo a Deus porque você fez a sua parte. Apesar de ser com grande dificuldade e esforço. Né? Então olha que coisa linda, com grande ardor. Né? É assim que o líder ganha o amor, o respeito e a aprovação do seu povo. Nós fomos chamados para amar mais do que ser amados, para servir mais do que ser servido. O líder dentro de uma igreja precisa compreender que ele está aqui para servir os seus irmãos e não para se colocar como o maior, o mais importante, o centro das atenções da igreja e trazer tudo para ele. Não, isso é um grande erro, isso é uma heresia, isso é culto à personalidade. E Neemias mostra totalmente ao contrário. Ele valorizou cada família, cada irmão, cada família representada por cada irmão desse monte de nomes estranhos aqui. Cada família foi valorizada pelo líder, foi valorizada por Neemias. Isso não importava o tanto que fez, o importante é que participaram. Bom, nós estamos no princípio da aprovação. Quarto e último princípio, o princípio da comunicação. Vejam, aqui a gente aprende que o líder precisa dar instruções claras. Instruções claras. Ele tinha todo o projeto em mente, mas lá no começo ele chama alguns conselheiros para passar a ideia dele para os conselheiros. Junto com os conselheiros, ele organiza tudo aquilo, depois de visitar toda a cidade. Lembram-se que ele passeou na cidade, demorou para voltar para casa, passou por cima de lugares que eram intransponíveis, ele observou tudo, planejou tudo.
Aí ele volta, conversa com alguns conselheiros, com alguns servos, alguns companheiros dele, e depois ele leva para o povo. E ele então leva instruções claras. Por que que leva instruções claras? Neemias nomeou as pessoas certas, na hora certa, para o lugar certo, para fazer a coisa certa, com instruções certas. Com instruções claras. Os mais velhos aqui se lembram do filósofo Chacrinha? Ele tinha uma máxima dele, né? Quem não se comunica, se estrumbica. É interessante que Neemias soube falar claramente. Por quê? Abram comigo, capítulo 6, versículo 15. Neemias 6,15 diz assim: acabou-se, pois, o muro. Aos 25 dias do mês de Elul, em quantos dias foi feita a obra? Isso aqui foi um milagre. Isso aqui foi algo inaudito. Isso aqui era algo impossível de ser feito naquela época, sem uma organização, sem clareza nas ordens, nas deliberações, sem clareza nas orientações, sem uma organização, sem uma supervisão correta, sem uma motivação correta, sem um foco correto. Isso seria impossível não só lá naquela época, mas também agora. 52 dias fazer um muro de mais de 2 quilômetros, com os recursos que eles tinham, e pior, alguém já disse que é mais fácil começar uma casa da estaca zero do que reformar uma casa velha e toda estourada, não é mesmo? Sabe o que havia ali? Escombros. Sabe o que havia ali? Destruição. Sabe o que havia ali? Coisas difíceis de se... Era mais fácil falar assim: não, vamos mudar daqui, vamos procurar um outro lugar e edificar o templo lá no outro lugar, mudar Jerusalém para lá, tá? Vamos fazer isso que é mais fácil. Não. E com os recursos que eles tinham na época, fazer tudo isso em 52 dias, aqui é a prova do sucesso. Acabou-se o muro em 52 dias. Isso significa sucesso na edificação. Porque houve clareza, organização, foco e fé. Foco e fé. Houve sim dependência de Deus, mas houve trabalho. Pensa que os 52 dias foram fáceis? Volta agora um pouquinho, e a gente vai examinar então, entendendo esses 4 princípios: o da cooperação, da coordenação, da cooperação, da aprovação e da comunicação. Agora a gente vai ver que então o líder precisa saber lidar com 2 problemas para manter esse foco. Vejam os 2 problemas. Primeiro, a rejeição interna. Segundo, a oposição externa. Diante de tudo que você viu aqui, 32 versículos deste capítulo 3 de Neemias, só há uma única nota dissonante aqui. Versículo 5. Ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Era gente de dentro da igreja, era gente de dentro do povo, era alguém que não estava a fim de cooperar, era alguém que não estava ali com ânimo disposto a se submeter. A questão aqui não é chegar assim e dizer assim: irmão Neemias, olha, eu não tenho condições, eu estou doente, eu estou com dificuldade, minha mulher está grávida, eu não posso fazer isso, eu não tenho dinheiro, a minha casa está faltando isso, faltando aquilo, eu não posso participar, me perdoe, eu não vou participar. Não. Aqui significa que eles não quiseram se submeter à liderança. É outra coisa. É diferente de não ter condições, não fazer porque não tem condições. É não fazer porque não quer e porque quer atrapalhar. Porque não está afim de ajudar. Antigamente a gente usava a expressão a turma do fundão, né?
Imagine uma sala de aulas, né, onde, teoricamente, né, os mais estudiosos, os mais bonzinhos alunos, né, ficavam na parte da frente, né? Eram os da frente. E os do fundão é a turma da bagunça. É a turma que quer atrapalhar, não quer estudar, não quer participar, só vem para jogar areia no ventilador do professor. Só vem para fazer a arruaça. É a turma do fundão. Então, o líder precisa aprender, primeiro, a lidar com essa rejeição interna. Neemias não permitiu que a rejeição, a omissão, a ausência e as críticas de alguns tirasse seu foco e seu entusiasmo. Ele registrou aqui, para vergonha desses caras aqui, para vergonha deles. Está registrado aqui. Família de fulano de tal não quis se sujeitar. É interessante que ele dá nome às pessoas, né? Ele fala aqui, ó, a família do irmão tal não se submeteu. Ah, irmão, não precisava falar o nome dele, coitadinho, vai expor o irmão, guarda isso aí, joga fora. Neemias não fez isso. Ele deu nome aos bois. E da mesma maneira que ele valorizou os que fizeram, ele também fez questão de registrar, lógico, não em detalhes, mas o suficiente para a gente entender que essa família aqui estava contra ou fora das atividades da igreja. Não queriam somar, queriam dividir. E ele registrou, deu nome aqui, os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor, não quiseram. Então, lidar com essa rejeição interna, em primeiro lugar, e ele não permitiu que isso roubasse o seu entusiasmo e o foco da obra. O princípio aqui é: devemos nos alegrar mais com aqueles que estão conosco do que nos entristecermos com aqueles que estão de braços cruzados. Quando Davi perdeu seu filho Absalão, ele voltou para casa, lamentou, chorou: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho. Joabe chegou perto dele, junto com os outros generais, chegou para Davi e disse assim: meu senhor, escuta uma coisa, quer dizer então que se Absalão estivesse vivo e nós todos mortos, o senhor estaria feliz, né? Opa! Davi parou, pensou: o que eu estou fazendo? Calma. Mudou a situação. Mudou a situação. Então nós não podemos ficar olhando o tempo todo para aqueles que não querem. Vamos nos unir e trabalhar com aqueles que querem. E unanimidade não significa, aliás, não, o sucesso não significa unanimidade. Não significa que todo mundo vai trabalhar, mas a obra chegou ao fim, não chegou? Capítulo 6, versículo 15, a obra foi concluída, o muro foi concluído em 52 dias, o sucesso chegou, apesar dos que não queriam trabalhar, que só queriam criticar, que só querem falar mal, que levantam alguns errinhos, mas não estão dispostos a botar a mão para corrigir os errinhos, não querem participar. Esse tipo de crítica não precisa. Neemias está dizendo assim: eu sei que nós vemos isso, sofremos com isso, mas aqui eu vou aplacar essa ira, aplacar essa tristeza, aplacar esse desânimo no meu coração e vou continuar a obra. Meus irmãos vão continuar a obra. Isso é o trabalho de um líder. Talvez os próprios parentes ali no versículo 5 repararam a obra, os tecoitas, eles talvez pudessem estar desmotivados, porque eram os nobres deles que não queriam fazer a obra, mas eles olharam para os nobres deles, dentro da sua própria casa, e falaram assim: tá bom, você não quer? Eu vou, eu não estou nem aí com você, quem está me chamando é Deus, Ele é muito mais importante que você, meu irmão, minha irmã, meu tio, minha tia, meu pai,
minha mãe. Eu vou por causa de Deus, não por sua causa. Então aqui, primeira coisa, ele está lidando com com a rejeição interna. E o segundo ponto que eu quero entrar agora, não vou detalhar, nós vamos trabalhar na próxima exposição, capítulo 4, mas só esse trechinho de 1 a 6, do capítulo 4, a gente observa então a oposição externa, né? Aqui a gente vê que os inimigos de Deus se iram, eles zombam do povo de Deus, promovem ameaças, e isso acontece toda vez que a obra está sendo feita exatamente conforme a vontade de Deus. Estarmos debaixo da vontade de Deus não anula que nós vamos ter rejeição interna e problemas externos, perseguições externas. Não anula. Se alguma coisa está dando errado, se alguém está metendo, está querendo atacar, é porque nós estamos fora dos princípios de Deus. Não, nem sempre. Então aqui, Neemias, ele sabe que essa zombaria, toda vez que isso acontece, exatamente é uma prova de que eles estão conforme a vontade de Deus, estão trabalhando conforme a vontade de Deus. E como que Neemias lida com essa oposição externa? Primeiro, através da oração. Vejam o que Neemias faz, versículos 4 e 5. Aqui você vê eu não vou entrar em detalhes também, não dá tempo, mas aqui chama-se oração imprecatória. Sabe o que Neemias pede para Deus? Ele não chega assim, perdoa essas pessoas, né? Não, ele fala assim, destrói essas pessoas, Senhor. Senhor, acaba com elas. Elas zombaram do teu nome e do teu povo. Não risque os pecados deles nunca. O que ele quer dizer com isso? Destrói essas pessoas. Acaba com eles, Senhor. Uma oração imprecatória. Neemias não fez isso porque estavam falando mal dele. Não é pessoal a situação aqui. Mas ele diz aqui no versículo 4: ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. O povo, não Neemias, o povo está sendo desprezado. Caia sobre seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Versículo 5: não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira. Provocaram a ira de quem? De Deus. Então era justo que Neemias orasse dessa maneira aqui. Senhor, eles estão brincando com o Senhor, estão zombando do Senhor, eles estão querendo escarnecer do Senhor e da sua igreja. Põe a mão sobre eles, Senhor. Pesa a sua mão sobre eles, Senhor. Não deixe que eles possam ir para a sepultura sem derramamento de sangue. Vocês já viram essa passagem? Davi pede para um dos seus filhos, Salomão, fazer isso com alguns dos seus inimigos lá do passado. Davi fala assim: Salomão, Simei vai estar nas tuas mãos agora. Eu estou velho, Deus está me levando. Não permita que ele vá para a sepultura sem derramamento de sangue. Irmãos, a gente fica pensando, como o homem do coração de Deus, segundo o coração de Deus, pode fazer isso? Por que ele não perdoou Simei? Perdoar é uma coisa, pedir para Deus fazer justiça é outra. Nós podemos pedir: Senhor, faça justiça, Senhor. Oração imprecatória é isso: faça justiça, Senhor. Eu não posso pôr a mão, eu não quero pôr a mão, eu não devo pôr a mão. O sangue dessas pessoas não pode manchar a minha mão, as minhas mãos. Mas as tuas pode, Senhor, porque ele fez isso contra ti. Contra ti. Segunda coisa, depois da oração, Neemias recobra ânimo. Veja o versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Por quê?
Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ele se reanima, ele não foca nos problemas, ele olha para frente, ele olha para Deus, ele olha para cima e para frente. Não para aqueles que estão do lado, a não ser para aqueles que estão do lado trabalhando a favor, né? Aí sim, ele olha. Mas não para aqueles que estão do lado atrapalhando. Eu não vou mais olhar para esses caras. Eu não preciso focar nessas pessoas. A obra precisa avançar. E não é por causa de meia dúzia que estão aí querendo atrapalhar, que nós vamos parar, não. Nós não vamos parar. Porque eles tinham ânimo. Então olha o que o líder tem que ter esse domínio próprio, né? A oração não substitui a ação. A oração é uma coisa, ele faz primeiro a oração, mas depois ele volta para a obra. Então a oração não substitui a ação. Nós não fomos chamados para ficar contando o número dos nossos inimigos e nem para temê-los. Nós não fomos chamados para isso. Sabe aquelas pessoas que ficam olhando o tempo todo para o problema? Para aqueles que estão contra? Pare com isso, meu irmão. Pare com isso, minha irmã. Olha para a igreja. Olha para 99,9% que está a favor. E não ficar focando o tempo todo naquele pequena porcentagem de pessoas que não querem nada com o peixe, com a situação. Nós não podemos fazer isso, né? Então ele recobrou o ânimo. Não fique focando então nos inimigos para temê-los. Fomos chamados para fazer a obra de Deus, apesar da oposição, que vai ter sempre. Você nunca vai ser unânime, já vimos aqui, não é? Você nunca vai agradar a todos. A obra precisa ser feita de alguma forma. Não espere unanimidade. Não espere unanimidade. Devemos nos concentrar em Deus e na sua obra. E então, não teremos tempo para sermos distraídos pelos ladrões da alegria. Vocês já ouviram falar nesse termo? Ladrões da alegria? Tem gente que só vive para isso. Ele é um cara amargurado, uma mulher amargurada com a vida, uma mulher totalmente insatisfeita com tudo e com todos, um homem totalmente cheio de complexos, cheio de amargura de coração, e ele fica o tempo todo focado naquilo. Não sabe olhar para o lado bom da vida, não sabe olhar para aquilo que é positivo, só vê o negativo. Nós não precisamos ficar olhando para essas pessoas, nós não podemos, não devemos ficar focando nessas pessoas. Não foi para isso que nós fomos chamados. Bola para frente, segue o jogo. Foi pênalti? Fui bater o pênalti? Perdi o pênalti, mas ainda não acabou o jogo. Segue o jogo. Não deu tudo certo do jeito que queria. Tem pessoas que vão reclamar. Já tem gente lá na arquibancada me xingando. Não tem problema, volta para o campo, vai jogar bola, volta para o jogo, segue o jogo. Então, como conclusões e uma aplicação final, onde está aqui o nome de Neemias nessa lista? Vocês perceberam? Ele sumiu. Neemias mesmo, o chefe aqui, o líder, esse Neemias do livro, o autor, o governador, não aparece na lista. Primeira conclusão que a gente tira aqui: Neemias representa Cristo, o supremo líder, que é manso e humilde de coração. Ele sumiu. É verdade que Cristo é exaltado, mas aqui a gente vê um princípio da mansidão e humildade do líder humano, do homem Neemias, característica do seu Senhor, característica do seu Redentor. Ele elogiou todo mundo, ele registrou todo mundo aqui, ele valorizou todo mundo. Ele não precisou levantar a bandeira, eles fizeram tudo isso por causa da minha administração, porque eu pastoreei esse rebanho. O sucesso chegou porque eu liderei, supervisionei, organizei, planejei e botei para eles executarem por minha causa. Não, ele some. Primeira coisa maravilhosa aqui: conforme o coração do seu Senhor, Neemias era um homem manso e humilde.
Ele se alegrava com o sucesso da obra e não com a sua reputação. Ele não estava preocupado com a sua reputação. Ele estava preocupado que a igreja fosse bem. Ele estava preocupado que o muro fosse levantado. Ele estava preocupado com a edificação, não consigo mesmo. Outra conclusão, muitos começam, mas quando vêm as dificuldades, os escombros, os perigos, o ataque dos inimigos, eles desanimam e desistem. Muitos fazem isso. Mas a vitória de todos é o resultado do esforço de cada um. Nesse texto aqui, todos foram voluntários, todos trabalharam com ânimo, com esforço, com empenho, segundo as suas posses e segundo as suas capacidades, conforme a gente aprende lá no Novo Testamento também, Efésios 4,16, conforme a justa, por que justa a cooperação? Porque todos temos que cooperar. Conforme a justa cooperação de cada parte, Paulo diz lá em Efésios 4 que isso produz o aumento do corpo, o crescimento do corpo. O corpo é a igreja. O corpo é a igreja. Nosso alvo é a igreja, não são pessoas, não são famílias isoladas. Nosso alvo é o corpo de Cristo. E a igreja num todo. Então, quando a igreja toda crê e trabalha, o impossível pode acontecer. Você acredita nisso? Você acredita que o impossível pode acontecer? Quando há unidade no povo de Deus, quando o povo está unido, lógico, focado em Deus, não unido baseado em heresias e erros doutrinários. Primeiro tem a doutrina dos apóstolos, né? Que dá base para a igreja, né? Uma vez dentro da doutrina dos apóstolos, a gente precisa crer que Deus pode fazer até aquilo que a gente nem imagina que pode ser feito. Deus pode. O Salmo 133 não fala sobre isso? Ele não fala que Deus ordena a bênção e vida para sempre ali? São coisas impossíveis para o ser humano. Eu não estou falando aqui, talvez, de comprar um salão novo. Vocês estão reparando que está ficando pequeno, é verdade. Tá bom, isso faz parte também da obra, mas não é só isso. O que eu estou falando aqui de milagres acontecerem é famílias que nunca tiveram a oportunidade de serem curadas pelos seus inúmeros pecados, pelas vidas que estão cheias de pecados, envolvidas com o mundo, serem salvas. O Evangelho ser pregado com fidelidade, a ponto de isso entrar para dentro da minha casa e fazer com que um homem preguiçoso comece a edificar a sua casa sobre a rocha. Isso é milagre. Uma mulher que nunca foi uma auxiliadora idônea, sempre foi egocêntrica, sempre uma mulher mimada, possa ser uma auxiliadora idônea e se transformar numa auxiliadora exemplar para o seu esposo dentro de casa. Isso é milagre. Vidas serem tiradas da prostituição, do adultério, das drogas, dos vícios. Isso é milagre. E todos nós vamos participar de alguma maneira ou de outra. Você está participando de uma maneira ou de outra. Por último, então, aplicando. Portanto, não perca o foco nem desanime por causa dos falsos irmãos, nem por causa dos pessimistas, dos críticos ou dos adversários. Não perca o foco. Lembre-se que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Lembre-se, eu gosto dessas passagens. Não estou tirando do contexto. Eu gosto, por exemplo, de entender que maior é o que está em nós do que o que está... Isso é uma palavra consoladora, confortadora e motivadora. Se Cristo é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus está conosco na obra, pode o inferno inteiro vir contra nós. Todos os homens se levantarem contra nós.
a obra se concluirá em 52 dias. O milagre vai acontecer. Eu preciso crer nisso, você precisa crer nisso, e nós vamos crer nisso. Porque Deus é maior do que tudo isso, Ele está na obra, a obra é dEle, é Ele que começou, Ele vai concluir. Então faça a sua parte para manter a unidade e a paz da sua igreja, para que você seja um membro útil e não um empecilho para a edificação. Eu não quero que meu nome seja registrado aqui, na história da ICCG, como alguém que atrapalhou a edificação da igreja. Eu não quero que meu nome fique registrado mais do que na história registrada da ICCG, na história dos seus corações. Eu não quero que meu nome fique registrado na sua memória como alguém que mais atrapalhou do que ajudou, como alguém que olhou mais para si mesmo do que para o corpo de Cristo, como alguém que tinha interesses escusos por trás do seu coração. E isso foi totalmente percebido pela igreja. A igreja não é boba, a igreja tem o Espírito Santo, todos sabem as motivações do coração, porque todos têm o Espírito de Deus. Eu não quero que a minha história fique registrada na história dos corações dos membros da ICCG, como uma pessoa que entrou e saiu da história só para atrapalhar, ou para não fazer nada, infrutífero. O cara que veio, está lá, sentou, 40 anos dentro da igreja, do jeito que ele chega, ele sai, e nunca levantou uma pedra para construir. Eu não quero que meu nome fique registrado assim. Se você, junto comigo, tem esse mesmo desejo, vamos orar, para que Deus faça essa obra no meu e no seu coração. Senhor, só o Senhor pode fazer esse milagre, começando dentro de nós. Diante de tudo que nós vimos aqui, diante de tudo que aprendemos com o exemplo de Neemias, com a ação dos irmãos de Neemias naquela época, muitas pessoas trabalharam com dificuldades, com condições, alguns mais, outros menos, uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas todos colocaram mãos à obra. Senhor, ainda que haja adversários e pessoas que não somam, dê graça a cada um de nós aqui, a mantermos o foco em Ti e na Tua obra. Senhor, que não percamos esse foco para não desanimarmos. Que o Teu Santo Espírito continue motivando cada um de nós aqui. Que nós possamos respeitar o talento de cada um aqui. E mais do que isso, que nós possamos motivar a obra, o serviço, o trabalho de cada um aqui. Para que tudo seja feito para a Tua glória, não a nós. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.